Vamos falar de fake news, então, agora. Fake news. Lá vai 7 dicas de como proceder. Bom, eu tinha escrito já no papel, né, sobre 7 dicas, mas acho que vamos conversar mais sobre o fake news e a gente vai dando dica no meio do assunto. Então, para quem não sabe, o que é o fake news? Fake vem de falso, né, que é uma palavra lá em inglês, e o news vem de notícia. E aí, isso é uma coisa que ficou muito conhecida nos últimos anos aí, porque o pessoal começou a falar mais, mas o fake news é uma coisa que existe já há centenas de anos, assim, se a gente for pesquisar. Então, principalmente em questão de guerras, em questão de política, isso, né, o Yuri, né, sabe bem sobre isso, professor de história, e que isso já acontece, principalmente em cima das propagandas, muito sobre isso. Então, que nem a gente pegar lá na Segunda Guerra Mundial, que a União Soviética fazia propagandas falsas, ou, na verdade não eram falsas, sobre outros países, algumas coisas eram. Então, mas principalmente os alemães faziam isso, diziam coisas que os brasileiros eram tal coisa, não podia ter capacidade para guerra, os americanos, que os soviéticos eram tal coisa, tudo notícia falsa para desencorajar as pessoas. Mas se tu parar para analisar, é que fake news, o termo fake news, ele é uma coisa mais recente, né? Exatamente. Mas quem é que nunca ganhou um carro no valor de 40 mil reais por uma mensagem do programa do Faustão? Isso acontece. Eu já ganhei uns quantos. Nunca chegaram lá em casa, mas eu já tenho uma garagem cheia. Quando mandava aqueles papelzinhos pelo correio, que tu tinha ganho, não sei o que, a telecena, não sei o que. Tá? Vamos encerrando, então? Então, vamos terminar, então, sobre o fake news. Como eu falei, aí, então. É algo antigo, mas isso se tornou muito recente, principalmente questão agora na tecnologia e na internet, a informação corre em segundos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado em questão de notícias falsas que a gente vê dentro das redes sociais. Então, nem tudo que está na internet é verdade, isso na verdade é uma brincadeira. Mas o pessoal acaba inventando notícias que são prejudiciais. Às vezes as pessoas não têm uma intenção, mas a gente tem que cuidar. Mas a maioria tem intenção errada de mentir uma coisa. Por exemplo, assim, vamos falar em questão do corona, né, o Covid-19. Lá no início do ano, quando começou a quarentena, falaram que tal remédio veterinário lá, que é para uso de tal animal, ele combate o coronavírus. Tá, mas como assim, se ninguém tinha descoberto no mundo inteiro que não tem a cura ainda do coronavírus, né? Que foi o que falaram. E não pegava em animais. Isso que eles comentaram no início. E aí, mas a gente tem que parar para pensar assim, tá, coronavírus. É que coronavírus é só um nome genérico para dizer que é um vírus lá, né? Um vírus redondinho que tem uma forma de coroa na volta. Mas ele não diz no remédio dizendo lá que é para combate ao Covid-19, que realmente esse é o nome. Então, por isso que a gente tem que cuidar o que a gente está vendo lá, se procurar informações, no caso, num site oficial, um site que seja conhecido. Como é que diz? Em passar isso. A gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar quem é que está postando isso, qual é o site, quem é o autor, qual é os dados, quem é que, né? Em vez de acreditar. Bom, a gente tem que ler sobre isso. Será que realmente é isso? Será que os sites assim que são mais conhecidos, que nem o G1, R7 e outros sites, estão comentando que realmente o tal remédio ou outras informações é isso mesmo? Como denunciamos? O que podemos fazer? Isso deve ter um 0800, um número assim? Não tem especificamente um 0800, mas tem como denunciar sim. Porque a questão do fake news não se enquadra só a notícias assim sensacionalistas, tá? O fake news, muitas vezes, como eu falei, lá da época da Segunda Guerra Mundial, o pessoal faz sobre ataques políticos ou ataque à pessoa. Tipo, a pessoa não fez aquilo lá, ou um político não fez tal coisa, só que aí o pessoal que é inimigo dele vai lá e inventa uma coisa. Isso já é considerado como um crime cibernético, tá? Então, se acontecer, sei lá, uma pessoa tá expondo uma mentira sobre tu... Se tá expondo uma mentira sobre tal pessoa, alguma coisa, principalmente te atacando, tu pode entrar em contato com a Polícia Civil, que aí a Polícia Civil vai abrir um boletim de ocorrência para investigar sobre isso. E a pessoa certamente vai acabar tendo que pagar uma fiança, alguma coisa assim do tipo. Se for no caso, por exemplo, de uma página ou de um Face de alguém, e tem como denunciar no próprio Face que tu viu. Às vezes eles copiam. Exatamente, tem. Por exemplo, assim, tem muitas, às vezes, alguns amigos assim, pessoal, não sou eu que estou mandando mensagem, hackearam o meu Face. Hackearam a conta. Hackearam a minha conta e não sei o quê. Aí tu denuncie.
tem como Isso, entrar tem lá como e denunciar pelo próprio aplicativo. Só É. claro, isso daí já não vai gerar assim um processo e tudo mais, só que aquilo ali a pessoa vai tirar fora do ar, né? Então, E provavelmente o que faz isso, antes de tu te prejudicar demais, é um boletim de ocorrência. exatamente. Que aí tá te atacando, tá inventando uma coisa tua que ela não pode te expor. Tá sendo lesado, tá sendo, sei lá, defendendo teus direitos, procura uma polícia. Eu acho que o BO é o mais certo, seria. O pessoal pode entrar no site da Polícia Civil de qualquer estado, mas principalmente aqui no nosso, né, do Rio Grande do Sul, que lá vai ter uma barra lá escrito de denúncias e ele vai direcionar para um outro link e tudo mais, que vocês podem fazer o boletim de ocorrência online e vai explicar para vocês exatamente os passos que tem que seguir. E aí depois ele vai gerar todo o processo em cima disso.